hoje tem como tema: desça da árvore. Desça da árvore. Por isso que você já deve saber de que nós estamos falando, não? Bastante conhecido. Desça da árvore. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante e subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aí. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, nesse momento vamos explicitar um pouco mais da tua palavra. Vamos conversar acerca das coisas do teu reino. Ah, como é bom, Senhor, podemos ter a tua palavra em nossas mãos e meditarmos acerca das coisas futuras. Por isso, dê entendimento pelo teu Espírito a esses filhos que aqui estão, a esses filhos que estão nos assistindo, Senhor, através deste vídeo. Senhor, que o teu Espírito alcance, trazendo justiça, verdade e convencimento a cada coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Querido, chegando a Jericó, Jesus estava atravessando essa cidade. De repente, eis que uma pessoa que fazia parte da nata social, o extrato social, fazia parte, daquela minoria, era um homem rico, um homem chamado Zaqueu. Ele tinha um cargo relevante, ele era chefe dos publicanos, e ele buscava saber quem era Jesus. Zaqueu, ele não era muito bem visto por causa desse cargo que ele tinha. Ele trabalhava com impostos, ele pertencia à sociedade judaica, mas ele estava a serviço dos dominadores daquela sociedade. Todavia, Zaqueu, ele era um homem de muito baixa estatura, e ele não conseguia ver aquele que estava chegando e aquele alvoroço que vinha, aquele som que vinha acerca. Afinal de contas, estava passando ali um homem de Nazaré, estava passando ali o Senhor Jesus, estava passando ali o profeta Jesus, aquele que eles já ouviram falar, aquele que as multidões começavam a falar a respeito, aquele que se falava, que curava, que restaurava, que trazia vida novamente. Então, tudo aquilo durante algum tempo já devia ter massageado o coração de Zaqueu, para que ele desejasse, tivesse curiosidade de saber quem era Jesus. E naquela hora ele ouve aquele murmúrio e ele tem uma ideia: eu vou subir nesta árvore. A Bíblia fala que ele correu adiante da multidão, ele subiu naquela figueira brava, naquela árvore, e a figueira brava era uma árvore extremamente difícil de se subir, machucava-se as mãos, machucava-se os pés, o corpo. Não era uma árvore simples. Quem ainda sobe em árvores sabe do que eu estou falando. Não é todo mundo que sobe em árvores. Não é fácil você escalar uma árvore e subir em árvore. Especialmente a figueira brava, ela machucava as mãos, as pernas, o corpo. Mas ele
subiu, era a árvore que tinha ali disponível, foi essa árvore que ele subiu. Então ele subiu naquela figueira para observar Jesus que passava por ali. E Jesus, quando chegou àquele local, ele olhou para cima, aquele homem chamou a atenção, mas é claro, Jesus passou, e certamente a Bíblia não relata, mas poderia ter algumas pessoas em outras ocasiões, em árvores. O que chamou a atenção de Jesus absolutamente não foi Zaqueu estar acima de uma árvore, porque certamente no trajeto de Jesus, a Bíblia não relata, mas provavelmente existiam pessoas em lugares altos para ver o mestre passar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui eu abro o primeiro parênteses nessa palavra. Você quer chamar a atenção de Jesus para a sua vida? Quer? Subir em árvores é muito bom. Estar num local alto é muito legal. Você será visto. Mas para chamar a atenção de Jesus, você vai precisar mais do que uma árvore. Você vai precisar de um coração desejoso de atrair. O que chamou a atenção de Jesus não foi a estatura, não foi a altura em que Zaqueu estava, porque ele era um homem de baixa estatura, mas o coração de um homem que desejou ardentemente chamar a atenção do mestre. No coração de Zaqueu, mera curiosidade. Deixa eu ver quem é esse cara. Quem é esse profeta? Quem é esse homem que está fazendo coisas tremendas? Eu quero vê-lo. Mas na alma de Zaqueu estava guardado um apelo desesperador. Olha para mim, Jesus. Olha para mim. Olha para o meu desespero. Olha para a minha alma. Olha para a minha vida. Olha para os meus erros, para os meus equívocos. Vê se há salvação para mim. Foi o que Zaqueu não falou, mas que a atitude dele relatou ou revelou para Jesus. Jesus então olha para aquele homem, naquela árvore, e diz assim: Zaqueu, desce depressa, hoje, pois preciso ficar em tua casa, quero estar em tua casa hoje. A Bíblia diz que no mesmo instante Zaqueu desceu e apressado recebeu Jesus com muita alegria. E aí, quando alguém que peca recebe Jesus, as pessoas que estão ao redor, que conhecem a vida do pecador, todos criticam. A quem? Ao pecador? Não. A Jesus que entrou na casa de um pecador. Olha aí, vai comer com esse homem, vai conversar com esta pessoa. Então Jesus foi criticado ainda por entrar na casa de um pecador. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção, olha para mim, você que está nos assistindo, olha para mim. Lembra de alguém que te criticou quando você abriu a porta do seu coração para Jesus? Você lembra de uma pessoa, de algumas pessoas que criticaram você? Você lembra de pessoas? Eu tenho pessoas próximas. Uma delas está comigo hoje aqui na igreja. Minha própria mãe. Minha própria mãe pensou que tivesse perdido um filho para a igreja. Hoje é uma serva do Senhor, está aqui no primeiro banco. Você lembra de alguém que criticou você? Porque agora você só quer saber de igreja, porque você tem prazer de ficar com pessoas que não fazem nem parte da sua família de sangue, porque você está priorizando pessoas que você diz que é da família de Cristo, irmãos em Cristo. Que irmãos em Cristo? Cadê Cristo? O que vale somos nós que temos o mesmo sangue. Certa vez Jesus estava numa casa pregando a palavra de Deus e disseram: Jesus, está lá fora sua mãe e seus irmãos. Jesus estava ministrando a palavra do Pai, ele estava ensinando. Jesus para, interrompido por aquela situação, e diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo: eu tenho prioridades agora. E a minha prioridade
é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não estava dizendo que deixou de amar Maria, muito menos que deixou de amar os seus irmãos de sangue, mas Jesus estava dando uma lição de prioridades. Temos nós colocado Jesus como prioridade em nossas vidas e externado isso com as nossas atitudes? Ou continuamos priorizando pessoas em detrimento dele? Fecha o parênteses. Zaqueu então estava lá e Jesus decidiu entrar e foi estar com Zaqueu, bater um papo com Zaqueu. Agora tem alguns pontos que eu queria conversar com você. Primeiro, verso 2 a 4 diz o seguinte: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta mensagem é: Jesus nos atrai com seu infinito amor. O que atraiu Zaqueu, o que atraiu aquele homem a ponto dele subir numa árvore que poderia machucar, ele certamente ele se feriu. A Bíblia não dá detalhes, mas estude sobre a figueira brava para você ver o que é. Mas o que atraiu o coração de Jesus, os olhos de Jesus naquele momento, foi a atitude de Zaqueu. E o que atraiu Zaqueu naquele momento foi um amor que ele não conhecia. Zaqueu não conhecia esse amor. Zaqueu não conhecia o amor de um homem chamado Filho de Deus, que andava por regiões simplesmente para propagar as boas novas do Evangelho, para dizer: Deus te ama, o Pai te ama, existe salvação, o reino dos céus é chegado, curando, restaurando, trazendo vida a quem já estava literalmente morto, espiritualmente e fisicamente. Esse amor de um homem que era rei dos céus, e se tornava o mais humilde na terra, atraiu Zaqueu, porque Zaqueu pensava em riquezas, e aquele homem, sendo o rei, era o mais humilde de todos. Jesus nos atrai com seu amor. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, verso 3 o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso está em Jeremias 31, verso 3. Porquanto com amor eterno te amei, diz o Senhor. O Senhor está falando isso para você que está nos assistindo. O Senhor está falando para você: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa palavra de Jeremias foi reproduzida naquele momento na vida de Zaqueu, quando ele se sentiu atraído por Jesus, por um amor que ele não sabia o que era. Ele não conhecia esse amor, ele nunca havia experimentado esse amor, ele ouviu falar de um amor, os olhos dele precisavam ver o autor desse amor. Ele estava atraído por uma pessoa, ele estava atraído por um sentimento, ele estava atraído por alguém que professava esse amor com palavras e atitudes, e ele não conhecia esse amor. Ele queria experimentar esse amor, ele queria viver esse amor, ele não admitia isso, porque afinal de contas ele era um publicano, alguém muito mal visto na sociedade judaica, rico, nobre, vivia da miséria de outros. Viver da miséria de outros. Não ser bem visto na sociedade. Publicanos. Onde existem publicanos hoje?
Pense sobre isso. Então esse era Zaqueu. Esse era Zaqueu. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você, que Jesus nos atrai com seu infinito amor. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com Jesus, com você acerca de Jesus, é que Jesus nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Olha o que está escrito no verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, você já parou para pensar sobre isso? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia não relata que alguém chegou para Jesus, ó, aquele cara lá é Zaqueu. Pode ter sido. Jesus pode ter recebido um toque de um discípulo, de alguém daquela região, e ali o rico Zaqueu, lá em cima da árvore. A Bíblia não dá esse detalhe. Mas com ou sem o toque de alguém, com ou sem a informação de alguém, Jesus, com propriedade, íntima compaixão, ele olha para aquele homem e diz, Zaqueu. Ele chamou pelo nome. Se alguém disse o nome ou não, isso é o de menos. O que importa é a íntima compaixão que Jesus foi movido quando olhou para aquele homem e disse, Zaqueu, desce, meu filho, desce daí, porque hoje me convém pousar ou estar em tua casa. É isso. A Bíblia diz em Isaías 45, verso 4 o seguinte, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Sabe o que Deus fez com você, Edson? Quando você não conhecia Deus? Sabe o que Deus fez com você, Evandro, quando você não conhecia Deus? Sabe o que Deus fez com você, Cléber, quando você não conhecia Deus, e todos nós? Te chamou pelo nome e pôs o teu sobrenome, porque você tem nome, sobrenome, você é uma pessoa única nesse mundo. Quantos Edson existem no mundo? Milhares e milhares de Edson. Mas existe um Edson Teixeira, cara. Que privilégio. Belo nome. Não é todo mundo que se chama Teixeira, não, claro. Eu também sou Teixeira. Tem um. É aquele filho de Deus ali. Lá. É único diante de Deus. Tem uma digital, tem uma íris nos olhos. Ninguém no mundo tem. Só eu. O Edson, nosso Edson Teixeira. Te chamei pelo teu nome, pus teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Deus já tinha íntima compaixão de ti, Edson. Os olhos de Deus já estavam na tua vida, quando você nem queria saber da existência dele. Esse é o nosso Deus. Ele é movido por íntima compaixão acerca de cada um de nós. A terceira coisa que eu quero conversar com você está aqui no versos 5 e 6, que diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Júbilo com alegria. Queridos, para que a gente possa estar com Jesus, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós, é preciso, e o terceiro ponto, se você está notando, é necessário descer da árvore. Zaqueu jamais poderia viver a íntima compaixão de Cristo. Zaqueu jamais
pegasse na sua alma e expusesse tudo aquilo que estava lá dentro do seu coração. Zaqueu jamais poderia ter uma vida transformada a ponto de restituir muito mais do que daquilo que ele levou de outros, se ele não tomasse a atitude de descer da árvore. Ele não subiu na árvore para convidar Jesus para entrar em sua casa. Ele não subiu na árvore para chamar Jesus para jantar e para fazer uma social com Jesus. Ele não subiu na árvore para isso. Ele subiu na árvore para matar uma curiosidade. Ele só queria ver quem era esse homem chamado Jesus. Só para isso que ele subiu na árvore. Porque a estatura dele não permitia ver Jesus. Porque se permitisse, ele não subiria numa árvore. Mas naquela hora, movido de íntima compaixão, ele ouve o nome dele: Zaqueu, desce, querido. Assim, eu não tenho como bater um papo mais íntimo com você. Desce dessa árvore. Me convém ir à tua casa hoje. Nós temos que descer da árvore. Nós precisamos descer da árvore. Muitas pessoas sentem atração. Preste atenção. Muitas pessoas sentem a atração do amor de Jesus, mas se contentam em ficar observando de longe. Observar de longe o mestre, em vez de se achegarem logo e estabelecerem uma comunhão de verdade com o mestre, preferem ficar observando de longe. Sabe, aquela pessoa que você fala do amor de Deus e diz assim: mas eu tenho Deus no coração. Quem sabe você que está nos assistindo é uma dessas pessoas, ou vocês aqui presentes, eu não sei. Deus conhece cada coração. Aquela, mas eu tenho Deus, você já deve ter ouvido isso. Olha, vai na nossa igreja, Deus tem algo especial com você, então vá numa igreja. A gente não pede para as pessoas ficarem vindo nessa igreja, a gente quer que as pessoas encontrem Jesus. Querido, você que está nos assistindo, vá à igreja evangélica mais próxima da sua casa e desça da árvore e se encontre com Jesus. Deus está pronto para estabelecer conosco uma íntima relação, Ele exteriorizar a sua compaixão por nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então tem muitas pessoas que dizem: não, eu tenho Deus, a meu modo eu tenho Deus. Todos os caminhos levam a Deus, deixa com o meu caminho, você fica com o seu, está tudo bem. Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, tá bom, mas a relação dessas pessoas com Deus é uma relação de distância, é uma relação de ouvir falar com Deus. A Bíblia diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que já desceu da árvore, está aqui, porque muitos ou todos aqui um dia desceram da árvore. Vocês e eu também ouvíamos de Deus, mas hoje os nossos olhos veem a Deus. Que é isso, pastor? Eu nunca vi a Deus, viu? No dia que você desceu da árvore, no dia que você deixou Deus entrar na sua vida, no dia que você começou a mudar as suas atitudes, no dia que você parou de trair a sua mulher, no dia que você parou de mentir, no dia que você parou de lançar as pessoas, no dia que você começou a ter um novo pensamento, uma nova forma de sentir, uma nova forma de falar, uma nova forma de agir, você viu Jesus. Aleluia. Você viu Jesus nesse momento. Você viu Jesus. Não é ver fisicamente, porque nesse momento Ele está à destra do Pai. Um dia você vai vê-lo, mas é ver no sentido de entender o seu amor e de se permitir ser transformado por Ele. Desça da árvore e se permita. A última coisa que eu gostaria de conversar com você está aqui no verso 8, que diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O encontro com Jesus produz conversão. O encontro com Jesus produz conversão. Eu tenho testemunho de pessoas aqui que dizem assim: eu ia porque fulano me levava, eu ia porque eu gostava, é legal, eu ia, mas a atitude de algumas pessoas era: quando vinham os problemas, esquece a igreja. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus, pessoas que desceram da árvore, as mesmas pessoas que davam testemunho de que, poxa, eu preciso que me leve pela mão, agora diz assim: venha o que vier, venha o problema que vier, venha a dificuldade que vier, venha a circunstância que vier, mesmo que meus olhos não estejam vendo nada melhor, nada acontecendo, venha qualquer situação, eu desci da árvore, eu tive meu encontro em meu particular com Jesus, agora eu quero estar na casa do Pai. Eu ia porque me levavam, agora eu quero ir à casa do meu Pai. Tem pessoas aqui, talvez você saiba que isso é com você. Agora eu vou, não é porque fulano, ciclano vai me levar, porque é legal, porque tem um povo bacana, porque dá para fazer uma comunhão, rir um pouco, brincar, fazer uma social, é legal ouvir falar do amor de Deus, mas agora eu vou não por circunstâncias, eu vou porque eu quero ir à casa do Pai, eu vou porque eu sinto falta do meu Pai e da sua casa. É diferente, não é? É a atitude de quem desceu da árvore e se encontrou com o Mestre. Queridos, em Mateus capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Zaqueu, aquele coletor de impostos, que provavelmente era corrupto, cobrava mais do que as pessoas deviam, e com isso enriqueceu ilicitamente. Por isso os publicanos não eram bem vistos na sociedade judaica. Essa pessoa agora, ele toma uma atitude e diz assim para Jesus: eis aí a metade dos meus bens, Senhor. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém eu roubei, se alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 38: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, arrependimento não é um simples remorso, não é. Antes, implica em verdadeira mudança de atitude. Arrependimento implica em tomar um novo caminho, em andar numa nova direção, é não desejar mais fazer coisas que antes, aos nossos olhos, pareciam boas e prazerosas, mas que só traziam, no final, malefícios e condenação. Arrependimento consiste em pedir perdão a Deus, consiste em pedir perdão a pessoas a quem temos ofendido, perdoar aqueles que nos magoam, abandonar o pecado, dar um novo rumo à vida, reparar o mal que fizemos anteriormente, enquanto temos possibilidade. Zaqueu se arrependeu. Ele renuncia à sua riqueza, se propôs a reparar o mal que havia feito até então, e ao contrário do jovem rico, está lá no capítulo 18, você pode ler a respeito disso.
que não quis abrir mão da sua fortuna. Zaqueu compreendeu que o maior tesouro não está neste mundo, mas o maior tesouro está reservado nos céus, para todos quantos creem em Jesus Cristo, que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Queridos, hoje, ainda hoje, Jesus continua caminhando entre nós. Nós não podemos ver Jesus, é bem verdade, nossos olhos não podem ver. Não vemos com os olhos carnais, mas podemos sentir o seu amor, podemos ouvir a sua doce voz, e quando Ele pronuncia o nosso nome, não ignore o chamado de Jesus. Ele ainda hoje está falando: Pedro, Kleber, Gerson, Evandro, Rafael, Michele. Jesus continua falando o seu nome, e com intimidade de um Pai que escolheu o teu nome e o teu sobrenome, mostrando o quanto Ele te conhece, como Ele falou aos Zaqueu. Não ignore o chamado do Mestre. Ele está te chamando hoje. Desça rapidamente da árvore. Desça rapidamente da árvore que ainda faz separação entre você e Jesus. Não importa quanto tempo você conhece Jesus, não importa quanto tempo você ouviu falar de Jesus, não importa quanto tempo Jesus está andando nas cercanias da tua vida, se Ele está falando contigo hoje, desça rapidamente da árvore, abra o coração e diga: hoje eu tenho prazer, com júbilo, diz a palavra, de receber Jesus no meu coração de verdade, para que Ele seja definitivamente o dono da minha vida. Deus te abençoe. Olá, tudo bom, queridos? Que bom que você esteve conosco. Esperamos que Deus possa ter falado ao seu coração nesta mensagem. E lembre-se, desça da árvore. Deus está esperando você, assim como Zaqueu, descer da árvore, porque Ele deseja entrar na tua casa hoje. Ele deseja estar contigo, Ele deseja cear com você. Deixe Jesus ser íntimo do seu coração e seja íntimo do coração de Deus. Amém? Então, feche teus olhos, eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa este filho, esta filha, esses filhos que assim escutaram, viram e estão participando desta mensagem. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar de forma profunda ao coração deste querido, desta querida que está nos assistindo. Eu peço a Tua bênção e que Tu possas ser íntimo do coração de cada um desses filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que bom que mais uma vez podemos estar juntos. Obrigado pela tua audiência. Até a próxima e, como sempre dizemos, apaixonados por Deus, apaixonados por vocês. Até a próxima. Deus te abençoe.